Ascensão através de habilidades. Terceiro nível, 2. Isso é uma coisa ruim ou boa? Não é ruim. Como favorito de um transcendente, você pode ter inúmeras habilidades. Eles lhe dão algo melhor do que você pode receber como recompensa. É significativamente útil para limpar o labirinto. Marca da luta, faca ritual. Algo ainda melhor do que estes, se ele recebesse, ele poderia continuar correndo sem parar até o 10º andar. Então qual é a desvantagem? Um contrato com um deus não seria puramente benéfico. O fantasma disse. Sua alma pertence ao transcendente. E os outros deuses não gostam muito? Existem vários seres transcendentes no labirinto. O que todos eles querem é diferente. Lakiratas é o deus da luta e da morte. Levininoff é a deusa amada. Era improvável que os transcendentes funcionassem bem juntos. Lakiratas é um deus com muitos inimigos. Muitos deuses não gostam de suas ações de espírito livre, pois isso diminui sua dignidade. Você provavelmente terá alguns problemas ao descer. E há mais uma coisa. Por mais que eles lhe deem poder, você tem que seguir o decreto do transcendente. Você não pode recusar, não importa quão irracional seja. Havia algumas desvantagens. Acima de tudo, a falta de liberdade para agir era um grande problema. Isso significava que um deus poderia levá-lo ao limite, se assim desejasse. Era ainda mais perigoso, especialmente com um deus caprichoso como Lakiratas. Tive alguns que me chamaram, mas não aceitaram. Você fica mais forte, mas também aparece um limite para o crescimento. Não é ruim do ponto de vista do velho, mas para nós não é uma escolha atraente. Você realmente parece odiar isso. O ódio era evidente em cada menção que o fantasma fazia ao anão. Taizan não conseguia entender por que ele o odiava tanto. Apenas um escravo submisso que é excessivamente orgulhoso. Como pode alguém assim? Você também deve desconsiderar as palavras dele. Ele é um inimigo de pessoas como você e eu. Herói? Aquele que morreu ao descer os andares para a conquista do labirinto. Ele se referiu ao lojista como um inimigo. Bem, é isso. Eu estava agora ainda menos inclinado a aceitar o contrato do apóstolo. A menos que fosse uma emergência real, eu não tinha intenção de aceitar. Isso me levou a uma pergunta. Há muito tempo, um grande mágico criou este labirinto, e há rumores de que aqueles que o conquistam recebem um desejo. Foi isso que a janela do sistema disse quando entrei no labirinto. Na época, eu estava cativado demais para pensar muito no assunto. Mas, pensando bem, parecia estranho. Conquista provavelmente significava limpar, e Lita Yeon havia limpado o labirinto. No entanto, nunca ouvi dizer que seu desejo foi atendido. O trono de Ouroboros era seu desejo? A pedra que voltou no tempo. Parecia plausível que pudesse ser o prêmio de um desejo. Mas Taizan negou seu próprio pensamento. Se ele conhecesse Lita Yeon, ela não ficaria satisfeita em apenas voltar no tempo. Ela gostaria de erradicar os monstros ou pedir um lugar seguro. Foi um mistério. Taizan continuou a descer o labirinto. Ele chutou um goblin correndo com o pé. Você causou 7 de dano ao goblin com um cajado. Você venceu o goblin com um cajado. O fantasma fez uma pausa. Você chutou e o dano foi causado? O que? Você aprendeu isso com Ainzar? Você o conhece? Quando eu estava descendo o labirinto, aquele velho estava por perto. Seus gritos diários por um deus eram muito barulhentos. Parecia que o fantasma do herói já estava no labirinto há algum tempo. E Ainzar permaneceu por mais tempo do que tal fantasma. A desaprovação do fantasma em relação a Ainzar pesou muito. Esse cara é realmente chato. Também passei pelo posto de controle. Mas disse a ele que não queria cuidar dele. Você não conseguiu recebê-lo? Eu não recebi. O fantasma disse com desgosto. Mesmo que você tenha boas habilidades e conheça algumas informações, a conquista é outro problema. Não fique complacente agora que entrou no 3º andar. Eu sei, não tenho intenção de ignorar você. O fantasma era um jogador que desceu ao 80º andar. Ao contrário de Lita Yeon, se ele tivesse seguido as regras, ele poderia ser ainda mais forte do que ela era quando foi eliminada. O Taizan do passado provavelmente também tinha uma grande probabilidade de perder para o herói. O herói, aparentemente envergonhado de admitir, falou com certa energia. Bufa. Isso mesmo, habilidades de ativação são importantes. Mas eu tinha esgrima. Esgrima? É a esgrima do nosso império. Havia inúmeros cavaleiros, mas nenhum deles poderia me derrotar. Até recebi o título de glorioso mestre espadachim. Esgrima. Em seu mundo anterior, ele pensava que era uma habilidade desnecessária. Mas seu pensamento mudou quando enfrentou o servo de Lakiratas. Neste local, não apenas as habilidades de ativação, mas também a esgrima são importantes. Você pode me ensinar? O fantasma, que parecia inexplicavelmente infeliz, soltou um gemido. Me desculpe, mas não posso. Mesmo que você peça como aposta, não posso fazer o que não posso. Isso é algo que só posso ensinar àqueles que reconheço. Restrições do labirinto? Se você quiser ser técnico, sim. O fantasma não tinha restrições em fornecer informações, mas parecia ter limitações quando se tratava de ensinar habilidades. De certa forma, era natural. Se não existissem tais restrições, isso significaria que eles poderiam distribuir livremente as habilidades de alto nível como quisessem.
Você está bem, você tem habilidades decentes. Tenho reclamado porque sou muito crítico. Mas você é forte o suficiente agora. O fantasma falou com uma voz calma. Sua atitude parecia um pouco mais relaxada. A postura rígida que ele mantinha pareceu desaparecer um pouco. Mas eu não reconheço você ainda. Você ainda não provou sua força. O fantasma viu Taizan dominar seus inimigos com suas estatísticas dominantes. No entanto, ele não o viu enfrentar um adversário forte. Taizan então perguntou: se eu provar isso? Então, talvez eu possa te ensinar. Então está resolvido. 10º andar. Houve muito tempo. Taizan continuou a romper o labirinto. Ele continuou vagando sem nenhum destino específico. Demorou cerca de 1 hora para ele se cansar disso. O 3º andar era diferente do 2º andar, sem visão do altar de um deus ou de uma porta laranja. E finalmente chegou a hora de voltar à loja. Seu inventário está cheio. Está tudo preenchido. O inventário tinha um total de 20 slots. Considerando suas flechas, cerca de 15 outros equipamentos poderiam caber. Como resultado de vagar pelo labirinto, ele conseguiu preencher todo o seu inventário. Você vai voltar agora? Claro. Taizan voltou para a loja e o anão olhou para ele e franziu a testa. De novo? Mostre-me todo o equipamento. Ao ouvir as palavras plácidas de Taizan, o anão suspirou profundamente. Ai, isso não é bom. Por que você está julgando o que é bom ou ruim? Com a insistência do fantasma, as sobrancelhas do anão se contraíram. Porém, em vez de discutir, ele abriu espaço. Aberto, a Golden Gate. Inúmeras peças de equipamento caíram amontoadas. Vá em frente, olhe ao redor e decida. Taizan começou a verificar cada um. Ao chegar ao 3º andar, equipamentos melhores estavam disponíveis. Colar do forte. Um colar foi usado pelos fortes. A força deles pode durar 1000 G. O preço foi mais alto, mas valeu a pena. Taizan abriu seu inventário. Quanto você vai me dar por isso? Ré. O anão soltou uma risada vazia diante da pilha de equipamentos que foi despejada. Logo, como se estivesse desistindo, ele começou a verificar cada um deles. Para tudo isso, seriam cerca de 2000 ouro. Vou vender. Ele obteve alguns cajados. Mas todos eram cajados da confusão. A confusão era o julgamento mental de nível mais baixo. Não há necessidade de usá-los, desde que ele tenha o bastão mental aleatório. Incluindo os 2.500 ouros que ele possuía, seus ativos totalizavam 5.500 ouros. Era mais do que abundante e havia dinheiro suficiente para comprar equipamentos para todo o seu corpo. Taizan começou a escolher seu equipamento. 30 minutos depois, ele fez suas escolhas. Ele comprou 2 anéis de metal. Os anéis podiam ser usados em todos os dedos, por isso nunca era prejudicial comprar mais. O anel tem espinhos. A razão de sua criação é desconhecida. 1000 G. Ele queria comprar mais anéis, mas os acessórios de poder de ataque não eram convencionais. Ele procurou em todos os lugares, mas só conseguiu encontrar 3. Colar do forte. Um colar foi usado pelos fortes. A força deles pode durar 1000 G. Ele comprou esses acessórios por um total de 3.200 ouro. O aumento no poder de ataque foi 5. Poder de ataque mais 16. Esse foi o seu poder de ataque atual. Agora, um goblin seria morto com 2 golpes. Não era um valor que normalmente se alcançaria no 3º andar. O fantasma observador murmurou, aparentemente surpreso. Realmente? Que tipo de habilidades existem? Até mesmo o fantasma que desceu às profundezas e viu habilidades que estavam perto de serem milagres ficou impressionado com a técnica da arma Airaki. Seu ouro restante foi de 2.300 ouro. Taizan procurou por mais acessórios, mas não encontrou nada digno de nota. Havia apenas coisas caras com um pequeno aumento no poder de ataque. Taizan mudou seu plano e pegou um escudo de bronze. Parece capaz de bloquear muitos ataques. Também poderia bloquear um ataque muito forte uma vez. 1500 G. Para um escudo de uma mão, suas estatísticas eram as mesmas do Tower Shield. O preço foi cerca de 3 vezes mais caro, mas valeu a pena comprar. Poder de ataque 17, defesa 9. Foi um crescimento satisfatório. Seu ouro restante era 800. Ele olhou mais ao redor da loja, mas não havia mais nada para comprar. Então ele não comprou mais nada e recuou. Então, vejo você na próxima vez. Claro, vá bem. O anão lançou um olhar frio para o fantasma. O fantasma respondeu com um sorriso malicioso. Ignorando isso, Taizan saiu da loja. A espada balançou e o goblin que segurava o escudo tentou bloquear enquanto rangia os dentes, mas o escudo foi cortado junto com ela. Kieaki. Seu nível aumentou. Taizan embainhou sua espada. Acabou? Não há nada de especial aqui. Ao contrário do 1º e 2º andares, nenhum objeto específico era visível. Isso tornou a passagem mais rápida, mas foi um tanto chata. Entidades como eu e deuses não são escassas, mas não o suficiente para preencher todos os andares. Às vezes há andares vazios como este. Ele sabia disso por Taeyeon. Ela disse que estava muito grata por pisos sem nada, mas para Taizan foi extremamente chato. No entanto, não foi sem resultados. Ao vender o equipamento obtido na loja, ele conseguiu aumentar consideravelmente seu poder de ataque. E seu nível também aumentou.
Poder de defesa mais 9. O assunto está nas melhores condições. Mesmo que seus pontos de experiência não estivessem aumentando muito, o Goblin empunhando o cajado e usando magia rendeu uma quantidade razoável de experiência. Seu nível aumentou de 7 para 9. Eu deveria começar a procurar. Taizan vagou pelo labirinto. O fantasma percebeu o que significavam seus passos aparentemente sem objetivo. Vale a pena. O cajado de fogo. Um anel que aumentava a mana em 5. Tudo o que foi obtido nas salas secretas eram itens que não podiam ser obtidos naquele andar. Valeu a pena investir 1 ou 2 horas. No entanto, ainda era chato. Foi uma repetição verdadeiramente sem sentido, então ele não teve escolha senão esvaziar sua mente e fazê-lo. Taizan continuou vagando pelo labirinto, mas, ao contrário de antes, ele não conseguia ver nenhum quarto vazio. Isso está ficando irritante. Taizan franziu a testa. As salas secretas geralmente ficavam escondidas em salas vazias com apenas uma passagem, mas sempre havia exceções. Houve alguns casos em que estava escondido em uma sala normal. Desta vez foi provavelmente um desses casos. Nesse caso, ele teria que examinar todo o andar, então era essencialmente o mesmo que não encontrá-lo. Assim como Taizan estava se sentindo desapontado. Um tijolo chamou a atenção de Taizan. Não parecia diferente de qualquer outro tijolo do lado de fora. Um tijolo ao qual Taizan não teria prestado atenção. Mas ele sabia. Essa foi a passagem para a sala secreta. Taizan empurrou o tijolo conforme seu palpite o orientava. Druruuk. O tijolo se moveu, revelando uma passagem. O fantasma murmurou admirado. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.